Então, vou contar um pouquinho do processo que resultou nessa publicação. Bom, eu sou professor de literatura há muitos anos já, e desde a minha formação, esse assunto, literatura no Rio Grande do Sul, ele é um fantasma, né, que paira sobre as nossas cabeças. Por que é um fantasma? Porque quando a gente sai daqui e vai conversar com gente de outros estados, muitas vezes as pessoas dizem, vocês têm um negócio lá, vocês acham que a literatura do Rio Grande do Sul é uma unidade separada da literatura brasileira, não é? E tal. Então, sempre parece um pouco essa estranheza de nós termos uma tradição já bem longa, centenária, de histórias da literatura no Rio Grande do Sul. Pode parecer pouca coisa, mas não é. Né? Em 1923, um grande crítico literário, que era chefe de gabinete do Getúlio, quando foi presidente da província, João Pinto da Silva, ele escreveu um livro chamado História Literária do Rio Grande do Sul, 1923. É uma coisa interessante de pensar, porque 23 é antes de começar a aparecer a grande geração do Érico Veríssimo, Mário Quintana, Dionélio Machado, Reinaldo Moura, enfim, toda aquela geração, digamos, modernista, que acompanhou o sucesso da Globo, da editora Globo, e, na verdade, um pouco fez o sucesso da Globo também. Não é? Então, em 23, o João Pinto escreve uma história literária tentando encontrar a singularidade, né, da literatura produzida no Rio Grande do Sul. É um cara cosmopolita, assim, um sujeito muito interessante, intelectualmente um cara muito ligado com uma certa ideia latino-americanista. Ele via muitas semelhanças entre o que se produzia de literatura aqui no Rio Grande do Sul e o que se produzia na Argentina e no Uruguai. Então, em 1923, tem uma primeira história da literatura no Rio Grande do Sul. A segunda história publicada é a do Guilhermino César, em 1956. Aí, recuando um pouco, o Guilhermino César veio para Porto Alegre em 1943, ele era, enfim, mineiro, não é? Veio para cá e foi um dos fundadores do curso de letras na URGS, né? Num momento assim muito ainda embrionário da universidade na nossa área. Na verdade, o curso de letras era basicamente formação de professores de ensino básico e médio, né? Mas o Guilhermino, desde que chegou, ele desenvolveu um senso de pesquisa que um pouco é a orientação que até hoje existe no nosso pós-graduação, que é de pesquisa empírica, de coletar dados, perguntar para os dados como é que eles funcionam, comparar esses dados com outros. E os nossos dados são os dados da literatura, quer dizer, os livros produzidos, os debates, as gerações, né? Então, o Guilhermino faz uma pesquisa bastante extensa e, em 1956, ele publica pela Globo, na coleção Província, que foi um momento de auge da editora Globo, uma história da literatura do Rio Grande do Sul. A curiosidade é que ele está publicando em 56 e a história que ele escreve vem dos começos até 1902. Ele para em 1902. Já, portanto, ele está publicando 54 anos depois desse limite que ele se impôs, né? Ele tinha a ideia de fazer um segundo volume, que finalmente nunca conseguiu publicar, embora tenha publicado capítulos esparsos de uma visão historiadora da literatura no Rio Grande do Sul. Bom, eu, como também já não sou tão jovem assim, eu fui aluno do Guilhermino César e fui aluno dele numa disciplina que ele inventou e que é uma singularidade aqui do Rio Grande do Sul. A disciplina se chama Literatura Sul-Rio-Grandense. Estava contando aqui, sempre que eu vou para outros lugares e tal, outras universidades, os colegas perguntam, mas é verdade mesmo que vocês têm uma cadeira de literatura sul-rio-grandense? Aqui não tem, aqui na Bahia ninguém faz isso, aqui em Minas ninguém faz isso e tal, né? Então, aí entra um tema que, em parte, está abordado em vários momentos, né, dessa história, que é esse sentimento de diferença, né, de pertencimento a alguma cultura, de certa forma, altiva, um pouco autônoma, às vezes com umas crises de autoestima, às vezes com um sentimento meio delirante, assim, de isolamento e tal, né? Enfim, a história que todos nós aqui conhecemos, a história do Rio Grande do Sul, né? Há vários motivos para falar sobre isso, não é o nosso assunto aqui, mas menciono apenas um. Nós todos, especialmente a Olívia e eu, que trabalhamos com esse material já há bastante tempo, nós nos filiamos muito à visão do Antônio Cândido. Antônio Cândido, um grande professor da USP, faleceu poucos anos atrás, e o Cândido é um sujeito que, nos anos 50, publicou um livro que ficou famoso, é um clássico, que se chama Formação da Literatura Brasileira.
em que ele estuda a literatura do século XVIII e do século XIX, apenas isso, né? 18 e 19, o que nos manuais se chama de arcadismo e de romantismo. E o Cândido entrou num debate, naquele momento, lá nos anos 50, um debate sobre quando é que começa a literatura brasileira, né? Era um debate um pouco torto, mas, enfim, havia gente que dizia, não, a literatura brasileira começa, sei lá, na Carta do Caminha, que é a primeira coisa escrita nesse território que viria a ser o Brasil. Outros postulavam a ideia de que não, que começa quando há a primeira obra de ficção produzida no Brasil, então seria a prosopopeia do Bento Teixeira. Outros que seria quando aparece o primeiro grande escritor, então seria o Gregório de Matos, no século XVII. Então, são respostas possíveis, né? E o Cândido postulou a seguinte ideia, disse, não, a literatura brasileira, eu não estou interessado em saber quando é que ela começa, a minha pergunta é quando é que ela se forma. Então, ele introduz o conceito de formação, que envolve a ideia de que uma literatura só existe quando há obras, autores e público leitor em constante interação. Ou seja, para existir uma literatura, não basta alguém algum dia ter publicado um livro. É preciso haver recepção e continuidade no tempo. Então, eu estou citando aqui o Antônio Cândido, um pouco fazendo a nossa reverência habitual a ele, mas para dizer que um pouco foi o que a gente pensou aqui também. Quer dizer, a nossa pergunta foi como se pode contar essa história hoje, né? A partir da evidência de que o Rio Grande do Sul produz regularmente, pelo menos desde os anos 1860, o Rio Grande do Sul produz regularmente gerações de poetas, narradores, ensaístas, memorialistas, etc., num circuito que funciona, que existe. Quer dizer, nós não inventamos a existência da literatura no Rio Grande do Sul. É um circuito que existe. As pessoas leem, se criticam, se comentam, sem prejuízo de manterem relação com a literatura brasileira, no seu sentido maior, ou com a literatura produzida no Prata, por exemplo, né? Então, um pouco esse é um mapa geral assim, da coisa. A nossa ideia foi contar essa formação ao longo do tempo. Essa história que culmina nessa publicação aqui também é uma história cheia de peripécias, mas eu vou resumir. As primeiras ideias sobre isso me vieram, digamos, eu na condição de quem propôs e quem coordenou esse trabalho, né? As primeiras ideias me vieram ainda no final dos anos 90, quando, enfim, apareceu claramente a consciência de que a gente já tinha uma tradição de crítica literária, na minha geração, muito madura. E não apenas de crítica literária de jornal. O que a gente tinha era, nos anos 90, a gente tinha 20 anos de pesquisas de pós-graduação. Quer dizer, já tinha sido criado pós-graduação em 70 e pouco, 73, isso vinha aumentando e tal. Então, a ideia foi a seguinte, bom, nós já temos gente que estudou todos os escritores relevantes do Rio Grande do Sul. Quem sabe a gente faz uma história coletiva, convidando os especialistas, né, a partir de uma ideia geral, de um roteiro mais ou menos estável, de um sumário, né? Então, naquele momento, lá em 99, eu comecei a fazer um primeiro movimento, que não deu muito certo, mas a partir de 2010 e 2012 é que realmente eu voltei à carga, aí a gente produziu, enfim, uma síntese nova, um sumário novo, e fizemos um conselho editorial representativo. A gente tem professores de todas as universidades do Rio Grande do Sul que têm pesquisa na área de literatura. Então, fizemos uma lista de temas que não podiam escapar e começamos a imaginar, então, esse livro. O resultado é esse volume de seis volumes, esse livro com 6 volumes, que conta com mais ou menos 80 colaboradores. Então, a gente pensou assim, bom, vamos falar sobre o Érico Veríssimo? Então, quem é que tem a pesquisa mais atualizada sobre o Érico Veríssimo? Vamos falar sobre, sei lá, o Grupo Quixote? Quem é a pessoa que estudou o Grupo Quixote? E assim a gente tentou focalizar especialistas, alguns de fora do Rio Grande do Sul e mesmo de fora do Brasil, né? Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem uma tradição grande de romance histórico, né? Romance que pega assim, largas durações no passado e tal. A melhor especialista nesse assunto, na nossa área, é uma professora da Federal do Paraná, a professora Marilene Weinhardt. Então, fomos lá na Marilene, pedimos para ela um texto e assim por diante. Então, o resultado desse livro, que depende muito o Tomás está por aí, né, o editor da Editora Coragem, está lá no fundo, lá, o Tomás levantou a mão, é um jovem editor dessa editora que tem um nome apropriado, Coragem, né? Preciso ter coragem para encarar isso. E bom, ainda para mais 2 coisas apenas, esse conjunto ele tem esses 6 volumes, sendo os 5 primeiros
tendo uma distribuição cronológica, né? O primeiro volume é centrado no Partenon Literário, né? Então, todo mundo conhece, ou já ouviu falar, né? A Sociedade Partenon Literário foi criada em 1868 em Porto Alegre, um grupo de escritores, de gente que queria ser escritor, na verdade, né? Tendo como figura nuclear o Apolinário Porto Alegre, um sujeito excepcional, né? Era uma sociedade literária, abolicionista e, em grande parte, republicana. Isso criado em 1868. Né? E, bom, esses caras produziram uma revista, agitaram o cenário da cidade acanhada de Porto Alegre, daquele momento, né? Então, em torno do Partenon Literário, a gente faz o primeiro volume. Esse primeiro volume conta com coisas mais remotas, do tipo viajantes que passaram por aqui, como, exemplarmente, o Saint-Hilaire, né, que passou por aqui em 1820 e poucos. A gente fala de literatura indígena e ou conectada com as missões, que é um fenômeno ainda anterior, cronologicamente. E aí tem lá sobre as primeiras poetas, sobre o Partenon, sobre os narradores e tal. Esse é o primeiro volume. O segundo volume se organiza em torno... no tempo da Primeira República, não é isso? É um momento assim muito forte, que é a atuação decisiva, enfim, do PRR, do jornal A Federação, etc. Mas é também uma geração que tem, por exemplo, um conjunto muito interessante de poetas simbolistas, assim como tem Simões Lopes Neto, Alcides Maia, Roque Haller, um grupo interessante de escritores. O terceiro volume se chama... Aqui tem a capa de todos eles, o desenho da capa do Flávio Wilde, um excelente designer da cidade. O terceiro volume se chama, o amarelo, ele se chama A Era Érico, porque a gente usou, assim, fez esse trocadilho em homenagem à figura central que foi o Érico, nesse momento que vai dos anos 30 até o final dos anos 60, digamos, né? Então, aí tem tudo o que aconteceu nesse momento e tal, escritores, poetas, mas aqui também entra em cena já... cancionistas, né? Porque um dos detalhes da nossa história é que a gente acolheu gêneros literários ou associados à literatura, como, por exemplo, história em quadrinhos, como, por exemplo, canção, teatro. Tudo isso entrou na nossa história numa compreensão, eu poderia dizer assim, mais aberta, mais moderna de literatura, né? Porque todas essas artes contam decisivamente com a existência da língua escrita, né? Precisam da língua para existir como tal. O quarto volume se organiza em torno do período da ditadura militar, hoje em dia se diz civil-militar, né? Ditadura iniciada em 64, que é uma geração também muito importante, por variados motivos, entre os quais o fato de que ali, nesse período, começou esse fenômeno dos festivais de canção gauchesca, que aparecem ali claramente, em homenagem ao qual o fenômeno, o Demétrio vai cantar umas canções aqui. E o volume 5, que é o último dessa cronologia, é da atualidade, dos anos 90 para cá. Então, a gente tentou chegar o mais perto possível do presente. Claro que dependeu de quem escrevia o capítulo e tudo, né? Bom, mas há um sexto volume. Esse sexto volume também é um volume assim que foi... de certa forma, ele é um preço que a gente está pagando ao debate sobre a natureza da historiografia hoje em dia, né? Ninguém mais tem ilusões de que uma história pode ser completa, que ela pode conter tudo, e que uma história não é necessariamente apenas a cronologia dos eventos. Então, o volume 6 se chama Longas Durações, tomando emprestada a expressão do Fernand Braudel, aquele grande historiador francês, em que a gente pegou temas relevantes da história da literatura no Rio Grande do Sul e separou, né? Então, a gente tem cortes que atravessam o tempo segundo um tema apenas. Então, por exemplo, a gente tem ali literaturas conforme origens étnicas, literatura de teuto-descendentes, de ítalo-descendentes, de afrodescendentes. A gente tem ali um capítulo inteiro sobre memorialistas do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem muitos memorialistas, né? Ali a gente tem estudos, um estudo que a Olivia vai apresentar depois aqui sobre a história... Não, esse não está no 6, né? Agora, não, me enganei. Está no 4, né? Que é a história dos cursos de letras e a história da pesquisa em pós-graduação em letras no Rio Grande do Sul. O Jandiro comparece com o capítulo sobre a literatura, como é que ficou chamado mesmo? De dissidências sexuais e de gênero na literatura. A gente, quando eu convidei o Jandiro, eu fiquei pensando, mas nós vamos chamar isso de literatura LGBT, aí tem a questão da nomenclatura e tal, né? O Jandiro vai explicar isso depois. Bom, então é isso. Essa história literária, assim, para terminar, ela é a nossa concepção, digamos, mais fundamental, é que se trata de um depoimento de geração. Quer dizer, a geração
dos atuais professores de literatura, pesquisadores, oferece a sua leitura desse patrimônio e, com esse gesto, procura tornar acessível isso tudo, não é isso, mostrar caminhos de interpretação, etc. Não é, então, um livro de grandes análises tópicas, não é um livro de interpretações muito ousadas, é um livro que realmente pretendeu dar a ver esses fenômenos que aborda. Então, é isso. Eu contei essa história para vocês terem uma ideia. Não faltou dizer duas coisas ainda. Uma coisa, que o financiamento desse trabalho aqui dependeu decisivamente de duas fontes. Eu tive um grande gosto, prazer, enfim, de ter passado um semestre dando aula numa universidade nos Estados Unidos, antes dessa onda agora meio complicada, e lá, enfim, eu recebi um dinheiro para pesquisa, por ser professor convidado, e eu perguntei timidamente lá para os gestores se eu podia usar esse dinheiro no Brasil. E eles disseram, claro, o senhor é que manda. Então, a gente conseguiu viabilizar o começo da editoração e tal desse trabalho com dinheiro americano, da Universidade de Princeton, que tem lá um centro de pesquisa que se chama Brasil Lab, que, enfim, tem um fundo, né, que é muito bem gerido, que trabalha com vários projetos para o Brasil, sobre o Brasil. E depois a gente contou com o apoio da CAPES, através do nosso programa de pós-graduação lá do Instituto de Letras da URGS. Então é isso. Eu vou passar a palavra para a Olivia, que vai fazer agora, então, vai apresentar um pouco algumas coisas a respeito do capítulo em que ela trabalhou e de outros capítulos também. Tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, agradecer a presença de todos aqui para conversar sobre esse assunto, né, que nos toca, né, os presentes, sejam gaúchos, sul-rio-grandenses, como a gente chama aqui no livro, né, para evitar o uso do termo gaúcho, que pode significa outra coisa, né, não necessariamente aqui do estado. E eu sou uma forasteira, vocês vão ver pelo meu sotaque, eu sou paulista. Mas o que essa mulher está fazendo aqui, né? Pois é. Eu vou contar, então, como é que uma paulista veio parar na história da literatura no Rio Grande do Sul. Inclusive, essa questão da diferença da preposição, né, Fischer, no título da nossa coleção, é importante. As histórias da literatura do Rio Grande do Sul anteriores vão usar essa preposição de, com essa ideia de posse, né? E aqui o professor Fischer optou pelo no Rio Grande do Sul, né? É a literatura daqui lida aqui, e nós temos, por exemplo, agentes que não necessariamente são, como o professor Guilhermino César, que ele apontou aqui, que era um mineiro, mas que acabou atuando pela cultura sul-rio-grandense de forma ímpar, né? Bom, como eu fui parar nesse projeto? Eu era doutoranda, na época, em literatura brasileira, ali no Instituto de Letras da URGS, e eu estudava uma coisa bem diferente, né? De certa medida, até transversal, né? Eu estudo poesia e estudava os poemas heróicos e a formação de nacionalidade, heroicidade no Brasil, de forma geral, né? E claro, a situação aqui do Rio Grande do Sul envolvendo o Uruguai foi objeto de leitura também, mas o Fischer me convidou, ele falou assim, olha, tem uma encomenda para ti, né? Eu estou envolvido nesse projeto. Esse projeto ele não falou aqui, mas foram 20 anos, né, Fischer? 20 anos que a coisa andou para que pudesse ser realizado. Então, naquela ocasião, ele me convidou para fazer uma tarefa que falou, a gente precisa levantar o que aconteceu nos programas de pós-graduação aqui da PUC, né, de modo a explicar algumas tendências da formação do cânone, né, ou seja, a constelação de escritores gaúchos que eram lidos e reverenciados àquela altura. Então, nossas perguntas, todo o estudo girava em torno da seguinte pergunta: a presença de estudos sobre escritores sul-rio-grandenses foi significativa? Havia uma orientação específica para o estudo de autores daqui sul-rio-grandenses? Havia esse ímpeto, havia esse movimento? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que sim, né? E como é que eu cheguei nessas conclusões? Eu tive que pesquisar, por exemplo, em secretaria de curso, né? E aí abri as caixas de tese, de dissertação, e vi tese lá
né, do final dos anos 70, né, e ver o que essa gente estava estudando, o que os orientadores orientavam para os seus estudantes, né? Então, o capítulo gira em torno disso, né? Eu vou passar aqui alguns slides para ficar mais dinâmico, porque senão muitos de vocês eu imagino que não sejam da área de letras, né? Então, para ficar um pouco mais dinâmico, então, essa aqui, começos da pesquisa de pós-graduação em literatura no Rio Grande do Sul. Pensar na pesquisa em literatura é importante, porque o Fischer falou aqui que a gente segue alguns ensinamentos do professor Antônio Cândido a respeito da nossa compreensão do que é literatura. E como ele falou aqui, o Cândido pensa na literatura não somente a literatura, os autores, mas também na recepção do público, né, ter um público leitor. E a gente pode acrescentar também todo o aparato de historiografia da literatura e, além da historiografia, da crítica que recepcionava. E, ora, nada mais profícuo para isso que jornais, isso também está na nossa história, né? Como os jornalistas lidavam com essa questão da literatura, né? E também os centros de formação, né? No caso, os centros de formação de letras, mas aqui eu vou destacar também outras faculdades tiveram, no próprio texto a gente menciona isso, como a própria faculdade de Direito, né? A gente vai ver que teve muita influência nisso aí, certo? Então, vamos ver. Para falar um contexto dos arredores, né, desse período, né, a língua portuguesa e a literatura no século XIX no finalzinho do século, eram disciplinas muito estudadas pelos os pretendentes a cursar o curso de Direito, porque naquela época não tinha curso de letras ainda no século XIX, então quem quisesse se aproximar um pouco da área de humanidades, vocês sabem bem disso, acabava cursando Direito. E essas duas disciplinas tinham uma força porque elas faziam parte ali da seleção. Então, o candidato a ingressar no curso de Direito acabava, né, focando muito nas duas. O Rio Grande do Sul, como o Fischer mencionou ali, dos secretários e, né, por conta do Getúlio Vargas, né, acabou sendo um centro de formação do sistema universitário, principalmente após 1930. Então, não é desprezível a organização que se deu universitária na região como um todo, tá? E sobre a formação docente específica, há 3 pontos importantes. Primeira coisa, esses docentes, eles vinham muitas vezes tinham formações diversas. Havia falta de regra clara para o ingresso na docência. Muitas vezes o indivíduo tinha graduação e daqui a pouco estava orientando doutorado nesse início, então não se tinha muito claro como temos hoje mestrado, doutorado, essas etapas não existiam de forma clara. E também não havia dedicação exclusiva. Então o indivíduo começou a lecionar na faculdade de filosofia, de letras, muitas vezes lecionando ao mesmo tempo no direito, ou às vezes sendo engenheiro e trabalhando com outra coisa paralelamente, né? Isso era bem comum naquela altura, tá? Então, logo depois, o que a gente tem é a criação. Em 39 e 40, né, os maristas criam o que hoje é o curso de letras da PUC. Tá? Esse curso eu coloquei aqui na imagem, ali, não sei se vocês conseguem entender. As primeiras aulas, inclusive, eu li um registro que a primeira aula ocorreu ali na praça, onde fica o Colégio do Rosário, hoje ali, ao lado da Santa Casa, na Independência, onde fica ali a banquinha do cachorro-quente, né? Provavelmente a primeira aula do curso de letras do Estado foi dada ali, né? Então, e em 42, a então Universidade de Porto Alegre, a UPA, né? Hoje URGS, né? Inicia também o seu primeiro curso de graduação de letras. Por que criar o curso de graduação? Por conta dessa necessidade, olha, você vê a ligação com o direito, né, de formar docentes especializados e que pudessem suprir essa demanda, né, de professores formadores para formar pessoas que iriam ingressar em outros cursos, principalmente direito. Certo? Logo depois, a gente tem uma interiorização dos cursos de letras, né? Em 53, vai para a Unicino, São Leopoldo, e para Pelotas, na Católica de Pelotas. E aí, Santa Maria, Passo Fundo, 57, 60, Rio Grande, né? Até que, no final da década de 60, nós temos Cruz Alta e Lajeado. Tá? Então, aí,
né, não só letras, mas principalmente letras, passa a se interiorizar essas formações desses cursos ao longo do Estado. É interessante notar que o curso de letras vai ter um boom, né, desses cursos na final da década de 80 e ao longo da década de 90. E depois de 2000 e alguma coisa, a gente passa a ter um decréscimo. E, principalmente hoje, a gente pode até dizer, né, Fischer, que a gente vive uma certa crise na área de letras, por conta dos ensino à distância e etc. Nossa área vive hoje um momento bem delicado, com o fechamento de diversos cursos de graduação e muitos programas de pós-graduação. Quando a gente fez esse texto a primeira vez, teve alguns anos de diferença, quando a gente foi rever, vários dos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, já haviam sido encerrados, o que é muito triste, enfim, mas acompanha aí a desvalorização geral das carreiras de licenciatura e da docência em geral, certo? Bom, o que estava também... o que nós tínhamos nesse período, então... Opa, acho que passei aqui, isso. Com o aumento dos cursos de graduação, passou-se a ter necessidade de cursos e regras claras para ingresso de docência na pós-graduação. Então, começou a surgir a ideia de formar e solicitar ao Ministério da Educação a criação de programas de pós-graduação específicos, né? Vale lembrar, o Fischer já falou aqui, que em 56 já tínhamos uma história da literatura do Rio Grande do Sul, do professor Guilhermino César, esse mineiro, que atuava na então UPA, na URGS, certo? Tínhamos uma divisão clara do ensino de literatura brasileira e literatura sul-rio-grandense nesses dois programas, da PUC e da URGS, tá? E tendência que se seguiu no interior. E tínhamos também a tendência forte de análise literária era o formalismo. O que é o formalismo? O formalismo é uma proposta de estudo literária baseada, hoje pode parecer, alguns alunos de graduação falam, nossa, mas isso é horrível, formalismo. Não, o formalismo nos ensinou muita coisa boa, que veio dos formalistas russos, do Jacobson, principalmente, né, que preconiza o seguinte, leia a literatura a partir do texto, sim, de forma circunscrita ao texto. Veja ali as metáforas, metonímias, né, o uso de aliteração, quais são os personagens, o tempo decorrido, pense no texto. Hoje isso nos parece uma coisa meio óbvia, mas eles encaravam coisas do século XIX, por exemplo, que envolviam biografismos de autor, etc. Então foi um momento importante, mas era o que reinava na época. E havia uma certa resistência a essa visão puramente formalista, né? Da USP, né? Na USP a gente tinha o Antônio Cândido e o José Adorado Castelo, o Cândido com esse viés mais sociológico, histórico, e o Adorado Castelo, que estudava literatura colonial, partindo da premissa histórica, certo? E na URGS nós tínhamos também o Guilhermino César, que também pretendia situar o texto também historicamente, né, como um produto histórico da sociedade. Então, essa era uma grande diferença que a URGS tinha em relação a muitos estados. Ela conseguia se alinhar ali com a USP nessa resistência a um formalismo estrito. Tá? Então, em 1970, a PUC cria o seu curso de pós-graduação em letras e, em 77, um centro de pesquisas literárias, o que foi um grande avanço, né? Imagina, um centro de pesquisas literárias é algo bem sofisticado para a época. A URGS, em 73, cria o seu, e em 77, na época que a PUC criou, teve aquela dificuldade toda e acaba indo para o campus do Vale, né? Em 1980, a FURG, em Rio Grande, cria o PPG, e em 87, a Federal de Santa Maria, entre outros, que aqui eu só coloquei os principais para a gente se situar. Bem, aqui a gente tem uma coisa interessante. Então, tínhamos o programa de pós-graduação em literatura, e lá o indivíduo, o estudante, poderia estudar toda a literatura, desde literatura mundial, os clássicos universais, como Camões, Shakespeare, né? Inclusive os autores locais. Mas o que acontecia nessas pesquisas? O que se revelou, né, nos documentos que eu encontrei? Que, na verdade, havia um grande esforço para estudar os autores daqui. Veja bem que, na URGS, é praticamente a metade. Então,
Então, praticamente a metade de todas as dissertações e teses tratavam de literatura sul-rio-grandense. Isso não é pouca coisa, isso é muito, considerando literatura universal, literatura brasileira, literatura infantil, é muito, é gigante. E na PUC, não apareceu aqui os números, mas é 59% de outros tipos de literatura, e literatura sul-rio-grandense, aí 34%. É muita coisa, tá? Certo? E essas pesquisas eram pesquisas de vários tipos, né? Seja para analisar esteticamente o texto de um escritor sul-rio-grandense, fosse para apresentar a literatura daquele escritor, então tem essas duas coisas, e ainda tinha uma outra tendência, agora a gente já está nos anos 70, que era da literatura comparada. Então, era a comparação entre escritores, né? Ou seja, comparar Érico com, enfim, essa de Queiroz ou qualquer outra coisa que lhe vale. Então, tínhamos pesquisas desse tipo. Tá? Isso foi bem, chamou bastante atenção, porque foi uma surpresa. Eu e o Fischer, nós desconfiávamos que havia esse esforço dos docentes no estudo desses escritores para a formação de um cânone local. A gente desconfiava disso, mas nós não sabíamos que iríamos encontrar números tão contundentes, vamos assim dizer, certo? Então, os autores mais estudados, no capítulo do livro eu menciono todos, tá? Mas aqui eu coloquei só alguns para ilustrar. O mais estudado é o Érico Veríssimo, né, com certeza, seguido do Dionélio Machado, Darcy Azambuja, Mário Quintana. O nome do Darcy Azambuja talvez hoje cause alguma surpresa para a gente, né, para a gente ver o que foi além do tempo e o que acabou ficando ali na década de 70 e 80. Então, é interessante a gente ver, né? O Mário Quintana, Simões Lopes Neto, que não era um dos primeiros na época, né, nem de perto, o Eduardo Guimarães e o Moacir Scliar, que já aparecia. Essa foi uma outra surpresa. Encontrei várias dissertações sobre o Moacir naquela época. Então, bem interessante. Ali uma imagem do Érico, né, só para ilustrar. E os autores que eram apresentados. Aí, esse tipo de trabalho era um trabalho mais de apresentação mesmo, como se fosse uma novidade, né? Aí você tem o Ciro Martins, Raul Bopp, Ramiro Barcelos. Para quem não sabe, Ramiro Barcelos, muito além da avenida aqui, que nós temos em Porto Alegre, foi um escritor, escreveu poema satírico, certo? Alcides Maia, Luiz Fernando Veríssimo, mesmo naquela época já era estudado, Assis Brasil, Heitor Saldanha. E, como vocês podem perceber, é só homem, né? Só homem. Eu encontrei só poucos trabalhos, 2 trabalhos sobre a Lília Ripoll, poetisa comunista, né? Então, trabalhos interessantíssimos. E a Lígia Bonjuga, que também escreveu livros infantis, teatro, também foi estudada, né? Enfim, então, esse foi o cânone que foi sendo formado nesses primeiros anos de pesquisa sobre literatura no Estado. Tá? Os principais orientadores, ou seja, quem é que é conduzindo isso? Foi divertido ver uma das dissertações, a orientanda, na introdução, diz: bom, agradeço o meu orientador por ter me incentivado a escrever sobre este tema que eu não queria, ela coloca claramente, não queria falar sobre isso, mas meu orientador insistiu. Isso foi muito interessante, até coloquei o trecho no capítulo, porque acontece, né? A gente que faz pós-graduação sabe que acontece, então acontecia. E quem eram esses agentes orientadores por trás desses números, né? Principalmente na PUC, a Regina Zilberman. Regina, que vocês devem conhecer, tem uma professora hoje da URGS, né, mas lecionou muitos anos na PUC, e lá, desde muito nova, a Regina conduziu várias dessas pesquisas, principalmente em literatura comparada. Depois, o irmão Ivo Clemente, que também foi uma figura que alicerçou a PUC, né? E José Odil de Lima Alves, outro docente de lá. Tá? E na URGS, o Guilhermino César, como o Fischer disse, ele tinha até uma cadeira na graduação que já fazia essa separação da literatura brasileira com a literatura sul-rio-grandense. O Donaldo Schuller, que tem, né? O Donaldo está vivo, eu estou matando. Ele tinha uma predileção para estudos clássicos, mas ele orientou muita coisa de literatura sul-rio-grandense também. O Flávio Loureiro Chaves, que
também outro professor importante e conhecido, e a Tânia Franco Carvalhal também, seguindo essa tendência. Então, vejam bem, aqui nós tivemos 2 mulheres no protagonismo de orientação, mas poucas mulheres autoras estudadas. Esse é um fator que é interessante perceber nesse movimento, certo? Então, bom, então, para concluir aqui, rapidamente fechar a conversa, a gente percebeu com esses números o quê? Que sim, havia, desde 26, esse fôlego, essa vontade de estruturar, catalogar, documentar a história da literatura do Estado, né? Então, isso é bem importante, e isso também se refletiu e foi incentivado pelos estudos de literatura em âmbito universitário. É isso, acho que é isso. Bom, e agora nós 3 estamos aqui, assim, podia ter trazido mais 10 pessoas aqui também, né? Porque, como eu disse, são 80 colaboradores, e aí a Olívia trabalhou, ela não falou, ela trabalhou muito também na gestão desse processo aqui, ela foi uma parceira sensacional. E o Jandiro, ao contrário, é um cara que eu convidei para escrever assim aos 43 do segundo tempo. A gente precisava fazer... porque é isso, né? Uma história, quer dizer, quem está fazendo história, quem está escrevendo história, um pouco está olhando para o passado e outro pouco está olhando para o presente, né? Perguntando quais são as demandas do presente. E esses temas identitários, né, de pertencimento, etc., eles se impuseram nos últimos tempos saudavelmente, né? Por exemplo, hoje em dia não há como discutir a importância de falar sobre o racismo, de ser antirracista. E essa questão do mundo LGBT era assim, um tema que aparecia de vez em quando e tal, mas a gente nos pareceu que merecia um capítulo à parte. Então, por isso, convidei o Jandiro para contar esse trabalho que ele fez. O Jandiro, como eu disse, é historiador. Boa noite. Parece que me sobrou o tema mais truculento, mais saturado, assim, porque vocês estavam abordando temas mais suaves e, realmente, gênero é algo que saturou nos últimos tempos, né? E muito em razão da cooptação pela política. A gente sabe que está todo mundo um pouco cansado de ouvir, mas continua sendo interessante e continua, claro, sendo muito relevante. Eu acho que vai muito tempo ainda pela frente até que a gente consiga resolver algumas questões. Eu vou fazer uma introdução, primeiro agradecendo ao Fischer, novamente o convite, é a 3ª vez que eu estou falando com ele, a primeira vez no Instituto Ling, a 2ª vez na Univates, e agora aqui. E também pela oportunidade de escrever esse capítulo de dissidências sexuais de gênero nessa coletânea monumental, que é algo novo, né? Não se via, eu desconheço algum outro trabalho nesse sentido no Rio Grande do Sul. Eu acredito que no Sudeste existe Denilson Lopes, que fez um trabalho semelhante, mas não com um tempo cronológico tão longo quanto o que eu abordo. E agradecimentos feitos ao Fischer, eu tenho que dizer também que é ele que sempre me convida para estar nos lugares. Eu não sou uma pessoa exatamente benquista para estar nos lugares falando, e vocês vão entender por quê. Tem 2 razões, eu acho, que são principais, tem outras que são adjacentes. Uma é que eu venho do Vale do Taquari. Eu não sei se alguém de vocês conhece o Vale do Taquari, mas é um local de contexto muito conservador. Os antepassados do Fischer também são de lá. Talvez explique alguma coisa, talvez não. Mas é um povo que tem uma leitura heterocisnormativa, branca, concentrada na imigração alemã. Então, eles não conseguem sair disso. Eles fazem toda a leitura de mundo a partir do seu umbigo. É muito raro a gente ver alguma manifestação cultural no Vale do Taquari que fuja disso. Então, aqui em Porto Alegre, não digo que Porto Alegre não seja conservadora, mas aqui eu consigo alguns nichos, alguns espaços, e quando o Fischer me convida, eu atendo, porque é uma oportunidade de compartilhar e de ouvir também. Mas eu acho que eu não sou convidado nos espaços pela minha formação é em História. Então, o texto que eu trago ali nessa coletânea, ele é uma análise histórica dessa literatura produzida no Rio Grande do Sul do século XIX até agora.
Talvez para explicar isso seja importante dizer que hoje eu compartilhei um texto sobre a Cassandra Rios na mais famosa revista cultural do Brasil, que é a Parentes, e aí capitaneada pelo Luiz Augusto Fischer. E a Cassandra Rios, eu não sei, muitos de vocês devem ter ouvido falar sobre ela era um nome muito popular na década de 50, 60, 70, 80, ela foi a mulher que mais vendeu livros no Brasil, ela foi a mulher que mais insistiu no tema LGBTQIAPN+, ela era defenestrada pelo cânone literário, não gostavam dela, achavam que ela representava uma literatura popular e pornográfica. Mas ela é também a mais censurada do Brasil, a escritora mais censurada do Brasil. E eu tenho muitos colegas na área de história, então, quando vem eu escrevendo algo do tipo, que dizem, bom, então a gente tem como... Está provado que a ditadura brasileira perseguiu os gays. E eu, como historiadora, eu digo, opa, vamos parar e vamos analisar essa questão com um pouco mais de cuidado. A ditadura ela não tinha um propósito específico de perseguir pessoas LGBTQIAPN+, no Brasil. Ela fez o que todos os regimes, todos os governos até então fizeram. Ela não criou uma forma de inteligibilidade nova sobre essas questões. Ela pegou o que a religião dizia que esse grupo representava, que eram pessoas pecaminosas, o que a medicina dizia a respeito desse grupo, que eram pessoas doentes, e o que a psicologia dizia a respeito desses grupos, que eram pessoas que tinham desvio psicológico, e aplicou. Assim como o nazismo fez, assim como os comunistas também o fizeram. Então, todos os grupos políticos, até nos anos 1980, fizeram essa prática persecutória com a população LGBTQIAPN+. O que eu estou querendo dizer é que eu, como historiador, muitas vezes eu me coloco nesse papel, então, de dizer algumas coisas que as pessoas não gostam de ouvir, mesmo os grupos progressistas. E isso tem a ver muito com a questão de ética da minha profissão. Eu sei, né, todos nós sabemos que a extrema-direita é muito mais ignorante nesse tema, mas os grupos progressistas, de vez em quando, também dão os seus deslizes, e aí vem o historiador, que é aquele cara chato, e diz, olha, não é bem assim. Hoje, o que realmente aconteceu, e aí eu preciso mencionar isso, é que grupos LGBTQIAPN+, e a esquerda, a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, começam a ter uma conversação. Então, sim, mérito da esquerda e dessa militância de a gente ter tido avanços no Brasil em relação a essa temática. Mas, antes disso, era um conjunto da sociedade em que todas as vertentes condenavam as relações entre pessoas do mesmo sexo. Bom, eu também sou um pouco controverso em relação à literatura. Eu já disse para o Fischer, no encontro no Ling, que eu não gosto de ir em encontros literários onde as pessoas apresentam a literatura como panaceia, como um grande remédio para todos os males, né? Muitas vezes a gente vai a encontros e apresentam principalmente a poesia, né? A poesia vai salvar o mundo, vai salvar todo mundo, e eu já começo a me coçar. Aquilo, já fico olhando para ver onde é que está escrito exit, para ver se eu consigo dar o fora. E, vinculando isso com essas questões de gênero que eu estou apresentando hoje, é importante falar que a literatura já foi muito perversa, já foi muito deletéria com os grupos LGBTQIAPN+, e isso começa num passado muito longínquo. Se a gente for olhar, por exemplo, um livro que eu considero ficção, e, claro, eu respeito a crença de todo mundo, mas o Antigo Testamento já coloca esses sujeitos em um lugar de marginalidade. Então, o Velho Testamento é um livro que constitui o imaginário de toda a civilização ocidental, principalmente a partir do movimento de colonização com a catequese forçada, né? E, além desse, vários livros apresentaram esses personagens num viés negativo até muito recentemente na nossa história. Então, a literatura teve o seu papel perverso com esses grupos, com as questões de gênero, com as mulheres também. Só que existe também uma outra fala a respeito da literatura que a gente pode fazer, que o filósofo Didier Eribon, que foi um discípulo do Michel Foucault, fez e que eu acho que é muito apropriada. Num momento em que os LGBTQIAPN+, não podiam existir, existiam 3 alternativas. Uma era entrar dentro do armário,
A outra era fazer migração geográfica, encontrar o suposto paraíso perdido em algum lugar. Muitos gays do Rio Grande do Sul migraram para o Rio de Janeiro, para São Paulo, muitos escritores, inclusive, Francisco Bittencourt, João Antônio de Souza Mascarenhas, Valmir Ayala, deram no pé do Rio Grande do Sul, porque diziam que aqui era um ambiente muito conservador, e lá eles esperavam encontrar uma outra forma de possibilidade de vivência. E uma terceira forma de salvação que os LGBTs imaginavam, quando eles não podiam ter uma liberdade de expressar o afeto em público, era a literatura. Eles fugiam para o mundo da ficção, para o mundo da literatura, ou como leitores, ou como escritores, ou como ambas as coisas. E aí você vai ter também uma coisa que é repetida muito no senso comum e que eu, como historiador, tenho que apontar que é um equívoco. As pessoas dizem que a literatura LGBT é uma coisa recente na nossa história. Não, não é. A gente tem, desde os greco-romanos, existiam vários ali que assumiam as relações homoafetivas e que deixaram textos literários, até os clérigos do medievo, e, mais recentemente, a gente tem Proust, a gente tem Oscar Wilde, a gente tem André Gide, a gente tem uma gama aí de autores que estão entre os clássicos. A gente tem uma literatura nacional também produzida nesse sentido. Adolfo Caminha produziu o Bom Crioulo, Raul Pompeia produziu o Ateneu. Então, não é que não existia, mas a forma pela qual eles podiam se apresentar era muito diferente. Então, o que eu faço com esse livro, nesse capítulo que está incorporando esse livro do Fischer, é propor que a gente faça um letramento a partir das nossas fontes. Porque o que se entende hoje por gênero e sexualidade é muito advindo de trabalhos de historiadores e de antropólogos que estão ligados ao Sudeste, são produções sudestinas, e os caras lá do Sudeste, eles têm essa coragem de dizer que tudo que eles fazem representa o país inteiro. Então, também nas questões de gênero, eles dizem que tudo que eles produzem é um retrato do Brasil, e a gente sabe que não é. E eu estou propondo há muito tempo, com os livros que eu publico, que a gente olhe para as nossas fontes e tente pesquisar no que a gente tem nos acervos de nosso a respeito dessas questões. Além dessa produção histórica e antropológica que existe no Sudeste, toda a teoria de gênero e sexualidade ela é importada do exterior. Michel Foucault, Judith Butler, Didier Eribon, vários autores que eu considero excelentes, mas que são lavras, são produções, enfim, são resultados de pesquisas em fontes que não são nossas. Nesse capítulo do Fischer, então, o que eu faço? Eu faço um panorama, um mapeamento do que existe na produção literária sobre dissidências sexuais e de gênero, desde o século XIX. E aí eu vou apontar 4 coisas, 4 marcos. Eu não vou falar nos assuntos muito recentes, porque eu acho que os autores recentes são pessoas que vocês conhecem, Atena, tem uma série, Caio Fernando Abreu, João Gilberto Noll, são pessoas que são mais conhecidas e sobre as quais todos, em algum momento, ouviram falar. Mas sobre esse passado, né, muita gente supõe que ele não existia, e eu tendo apresentado ele no livro do Fischer, nesse capítulo, acho importante pontuar alguma coisa que eu apresentei ali. Primeiro, que no século XIX a gente teve uma produção teatral em que esses personagens, essas dissidências de gênero, apareceram com recorrência. Elas apareciam em forma de piada, então existia muito teatro cômico. E nesse teatro cômico a gente vê com bastante frequência personagens, claro que é um termo anacrônico, LGBTQIA+, não era um termo que existia na época, homossexualidade também não, mas esses personagens que sentiam atração por outros do mesmo sexo foram incorporados naquele tipo de literatura. E a gente tem um escritor muito famoso no Rio Grande do Sul, que é o Corpo Santo, que incorporou esses personagens. O Corpo Santo, para mim, ele tem uma interpretação um pouquinho equivocada, eu até toco nesse texto nisso, porque tem muita gente empolgada com o Corpo Santo, diz que ele foi um vanguardista apresentando as questões LGBTQIA+, mas ele as apresenta, se você for ler toda aquela enciclopédia, num viés muito negativo, num viés que é o viés que era corrente na época. Então, ele não foi alguém que rompeu com uma mentalidade vigente.
Ele era um cara extremamente misógino, homofóbico, tanto que ele se chamava de Corpo Santo, porque ele não tinha mais relações com mulheres, ele pelo menos dizia que ele estava imaculado, né, que ele não estava tendo relacionamento sexual, e num determinado momento alguém resolveu então dizer para ele, sugerir que, já que ele não estava tendo relações com mulheres, que ele tivesse então com homens. E ele ficou extremamente escandalizado. E boa parte daquela enciclopédia, se você for ler, é pautada na religião. Ele faz um estudo religioso, e essas questões LGBTQIAPN+, realmente elas eram interpretadas a partir desse viés religioso. Era a religião que dominava o assunto. Ela dizia que era pecado e estava sacramentado. Existia um ponto final em relação ao tema. Num segundo momento, a gente tem os escritores naturalistas, que são os odiados pelo cânone. Todo cânone literário odeia esses caras, porque eles dizem, né, que eles não apararam bem as arestas, que eles não têm uma escrita bem produzida, um enredo bem desenvolvido, personagens psicologicamente densos, que eles apresentam uma literatura muito crua, sensacionalista e pornográfica. Eu tenho um pouco de resistência como historiador a fazer essa interpretação. No Rio Grande do Sul, a gente teve um grupo de naturalistas, de escritores naturalistas sediados em Pelotas, Paulo Marques, Abílio Costa, Francisco de Paula Pires, entre outros, que me parecem caras muito interessantes. Me parece que o que o crítico literário faz é o seguinte, o escritor naturalista chega com cesto de maçãs, eu contei essa historinha para o Fischer já, não aguenta mais ouvir, mas ele chega com cesto de maçãs e oferece. E aí o crítico olha e diz assim, mas essas bananas aí, elas não têm cor de banana, não têm formato de banana. Aí o naturalista olha, mas eu estou oferecendo maçãs. E aí o crítico diz, então me dá uma que eu vou experimentar. Aí ele diz, mas não tem gosto de banana isso aqui. Pô, mas o cara está te oferecendo maçãs. Então, me parece sempre que o crítico literário do cânone usa critérios do romantismo, de outras escolas literárias, para avaliar os naturalistas. Isso nunca vai fechar. Se você quiser analisar maçãs como se fossem bananas, você nunca vai chegar num consenso, nunca vai chegar numa forma ideal de compreensão do que eles propunham. E o que propunham esses escritores naturalistas de Pelotas? Eles eram caras a favor da abolição da escravatura, ali na virada do século XIX para o século XX. Eles eram a favor da educação feminina, eles eram a favor da educação do proletariado, eles eram a favor do republicanismo, eles eram a favor de um Estado laico, né, que diminuiu o poder da igreja na sociedade. Então, eles eram caras muito bacanas. Só que, quando eles escreviam, eles incorporavam muito do saber científico da época sobre as questões LGBTQIAPN+. E o saber científico moderno, o que era moderno na época, era dizer que era uma doença. Então, a gente não pode hoje, com o nosso olhar para trás e ver aqueles livros e dizer, pô, mas o cara está apresentando viés negativo. É porque a ciência dizia que era isso. E eu acho que é uma transição muito importante que ocorreu naquele momento, quando a ciência tirou das mãos da igreja o poder de dizer o que eram as pessoas que sentiam um afeto por outras do mesmo sexo, porque a igreja é dogmática. A igreja sempre vai repetir a mesma coisa, enquanto a ciência muda com o avançar das pesquisas. Se, num primeiro momento, os cientistas apresentaram um viés negativo, hoje a gente já sabe que boa parte do conjunto aí de cientistas se posiciona de outra forma. Depois, e dentre esses, só falando rapidamente, dentre desses escritores naturalistas aí do Rio Grande do Sul, eu encontrei um livrinho do Francisco de Paula Pires, Quadros Horripilantes, que se acreditava sumido, desaparecido, né, da nossa literatura, e ele apresenta personagens gays e personagens lésbicas de um escritor de Pelotas no ano de 1883, portanto, um marco anterior ao Bom Crioulo, anterior a outros livros como Curtiço, que se diziam como os primeiros a abordar esse assunto. E isso graças ao Fischer também, porque eu estava procurando esse livro há uns 10 anos, o Guilhermino César, num livro de crítica dele, falou horrores desse livro, mas não dizia o tema dele. Mas eu desconfiava, pelo teor do Guilhermino, que tinha alguma coisa a achar nesse texto.
Mas eu não tive sucesso na busca desse livro. Quando o Fischer me convidou para escrever esse capítulo, eu pensei, bom, seria muito legal se eu achasse esse livro, se eu tentasse uma nova busca e tivesse algo novo para apresentar. E, por sorte minha, um professor de Pelotas guardava uma cópia que era de um sebista famoso de lá, o Montcoelard. Logo, ele me enviou essa cópia e eu consegui aí, publicar ela pela editora Bestiário. Bom, na sequência dos escritores naturalistas, falar mais duas coisas para não me estender, a gente teve um longo período no Rio Grande do Sul em que predominou uma literatura, e o Fischer e a Olivia, eu acho que falam isso com mais propriedade, que é regionalista, né, em que o contexto, o pano de fundo dos livros era o ambiente rural, o ambiente interiorano. Disse que o Luiz Antônio de Assis Brasil e outros pensadores, outros escritores gaúchos dizem que a homossexualidade desaparece nesse período da nossa literatura, porque se ela é tabu numa grande cidade, imagine no interior do Rio Grande do Sul. Eles acreditam, eles apostam nessa hipótese. Eu traria o Mário Maestre, já disse para o Luiz Augusto Fischer isso, traria o Mário Maestre, que contrapõe isso de certa forma, porque no interior podem acontecer coisas muito diferentes do que nós pensamos pela questão de isolamento. O isolamento, por um lado, ele pode ser opressivo, mas, por outro lado, ele pode ser extremamente libertador. Se você não tiver, por exemplo, uma igreja vasculhando a sua vida íntima e privada o tempo todo, tiver ausência de padres e pastores regrando a sua vida, talvez você tenha uma liberdade para fazer coisas, na época, pensadas como inimagináveis. Depois dessa literatura regionalista, e aí eu acho que tem uma interpretação que também é um pouco equivocada, assim como sobre a ditadura no Brasil, muita gente diz que ali, junto com essa literatura regionalista, nasce a literatura tradicionalista. Tem os primeiros autores tradicionalistas aí do Rio Grande do Sul, e muita gente atribui a esses autores a gente viver no estado onde a discriminação e o preconceito seriam maiores do que em outros estados brasileiros. Eu publiquei todo um livro pesquisando essas questões, chamado Gaúcho era gay mais bah, um mapeamento sobre a realidade LGBTQIA+, nas fontes do Rio Grande do Sul, e eu confesso que eu não posso dizer com segurança que tem algum vínculo entre essa produção literária de autores tradicionalistas, pelo menos nesse primeiro momento da nossa história, com uma maior discriminação de público LGBTQIA+ no Rio Grande do Sul. Não me parece que isso seja verídico. Faltam mais estudos sobre isso, faltaria eu ler esses autores, não são autores assim que eu tenho gosto de ler, então eu não os li ainda, talvez um dia eu faça e vá pesquisar mais a fundo. Passando essa fase dos escritores regionalistas e que se voltavam mais para a realidade rural, a gente vai ter uma leva de escritores que vai ambientar os seus livros, as suas ficções, no contexto urbano. E, nesse contexto urbano, de fato, a gente vai começar a perceber que os personagens LGBTQIA+ vão aparecer mais. E um dos livros que é um marco nisso é o Reinaldo Moura, com A Ronda dos Anjos Sensuais, que é publicado em 1935, foi escrito uns 10 anos antes, ele deixou esse livro numa gaveta e publicou 10 anos depois, e eu acredito que até ele tenha se arrependido, porque parece que ele tirou essa edição de circulação logo depois, embora ela tenha se tornado bastante popular. E como última referência que é interessante eu apontar, tem muita outra coisa nesse capítulo, mas o ideal é que vocês acessem e leiam, tem muitos outros nomes, muitas outras ideias para debater. É a década de 50 que se torna interessante aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente tem um conjunto de escritores em volta do Paulo Ecker Filho, que deve ser um nome que vocês conhecem. Paulo Ecker Filho tinha publicado um livro chamado Internato, que é um dos primeiros no Rio Grande do Sul que vai abordar essa questão LGBTQIA+, entre estudantes de um internato. Essas relações homoafetivas em internatos não é um tema novo, mas no Rio Grande do Sul era. E o Paulo Ecker Filho, a Vera Margot Mojica, o Paulo Bisol, entre outros, eles tinham uma revista, que era chamada Revista Crucial, e eles pretendiam balançar com Porto Alegre, que eles achavam que era um ambiente muito
conservador, muito atrasado, e realmente eles conseguiram, durante um curto período de tempo, assombrar aí as mentes conservadoras aí do Estado, principalmente em relação à questão dos costumes, porque eles eram seguidores aí do Sartre e da Simone de Beauvoir, que eram extremamente libertários para um pensamento mais linear e cartesiano. E, enfim, para encerrar, na sequência eu trago todos esses, parece que a partir do Caio Fernando Abreu e da militância LGBTQIAPN+, eles vão trazer essa literatura para si, eles vão passar a se assumir como escritores gays, lésbicas, travestis e transexuais, e falam muito de si, é uma autoficção em geral que a gente vê, e a partir do Caio Fernando Abreu parece que ele abriu as porteiras, né? Parece que ele chegou e disse, crescei e multiplicai-vos. Aí a gente tem livros nas livrarias, a rodo, em relação ao que a gente tinha antes, que era muito pouco, mas as pessoas podem encontrar literatura específica e literatura que é produzida de uma forma diferente daquela que era a anterior, que sempre tinha um final triste, que sempre tinha doença, que sempre tinha o desvio psicológico, que sempre tinha o pecado como adjetivo. É uma literatura em que esses personagens podem ter finais felizes. Chego nisso e chego em muito mais. Chego no Lugar de Fala, que é algo extremamente controverso, que apareceu aí no finalzinho aí dos últimos anos. Mas é isso, espero que vocês leiam, essa coletânea aí está fascinante, agradecendo de novo o Fischer por ter feito esse périplo aí com eles e poder falar um pouco sobre isso. Nossa, muito obrigado pelas intervenções de vocês. Estou aqui aprendendo bastante. Eu acho que temos tempo ainda para algumas perguntas, né, Fischer? Antes de passar a bola para o Demétrio, eu usaria para perguntar algumas coisas para vocês, se vocês acharem pertinentes. Enfim, aspectos que me ocorreram enquanto vocês falavam. Nessa coletânea, qual o lugar, se é que há, né, dado à história e ao jornalismo? São considerados também como parte da literatura e dos estudos literários? Essa é, enfim, uma pergunta que respondam depois, se vocês acharem interessante. Tem uma crítica literária americana que eu conheço, a Camille Paglia, que resolveu estudar português em razão dos textos, das músicas, das composições do Gil, do Caetano, enfim, dos músicos brasileiros, né? E um dia ela comentou comigo que entendia que a poesia tinha uma centralidade importante na cultura brasileira que não existia nos Estados Unidos, né? Então, eu queria ouvir você sobre isso, né, também, e como isso se aplica, se é que se aplica ao Rio Grande do Sul, né? E aí também a questão do conto, né? O conto é uma especificidade de formato literário, né, que existe aqui, é algo importante na literatura do Brasil, né, ou não, né? Então, e se há algum elemento, né, que vocês destacariam como algo que, de fato, caracteriza, né, essa literatura produzida no Rio Grande do Sul? É o elemento do... Eu sei que essa pergunta é maluca, porque vocês escreveram uma obra coletiva com diversos textos, mas vocês conhecem o conjunto da obra, né? Há algum elemento, né? E, por fim, assim, há um livro, né, que eu sempre achei muito curioso, né? Então eu gostaria de pedir a opinião de vocês, mas é um livro que me parece que é relativamente pouco conhecido fora do ambiente dos historiadores e dos estudiosos da literatura, em que pese eu acho a sua importância, que é O Louco do Cati, do Dionélio Machado, tá? Então eu gostaria de pedir a opinião de vocês, e se é fato que esse livro pode ser considerado um pouco como um antecipador do conceito On the Road, né? Ou se isso é lenda urbana, tá? Enfim, algumas perguntas para a gente refletir. Bastante coisa, né? Isso aí dá várias teses de doutorado, nós ficaríamos dias aqui. Bom, mas bem brevemente, só para fazer Jean se coçar e querer sair, vamos falar da poesia bem rapidinho. Eu acho que sim, há uma centralidade de poesia
na cultura lusófona em geral. Tá? Essa é uma marca dos portugueses, né? Essa aproximação. Nós temos grandes poetas em Portugal, no Brasil nós temos Drummond, nós temos o Grande, nós temos Drummond, nós temos, né, muito underrated, eu acho, inclusive, nós temos Drummond e temos uma nova safra de poetas aí trabalhando. Então, sim, a poesia tem, né, há estudos, há quem diga que tem a ver com a estrutura linguística da língua portuguesa, fato que também ocorre, por exemplo, na língua italiana, etc. Então, existe toda essa questão. No Rio Grande do Sul, nós podemos perceber, mesmo na prosa gauchesca, essa aproximação com a oralidade da poesia o tempo todo. Então, acho que, sim, eu responderia chutando que sim, que a poesia ela ainda, não sei se não salva, tá? Não salva, mas a poesia ela tem essa força na história literária de língua portuguesa de forma geral. Tá? Agora, quanto à primeira pergunta que você fez, se há espaço para os jornalistas na nossa história, sim, há um capítulo, o Fischer pode falar um pouco mais sobre esse capítulo, mas nos outros capítulos, por exemplo, um capítulo que se presta a falar do Grupo Quixote, se trata muito sobre também como a imprensa tratou aquele movimento, como foi recebido. Então, tem esse movimento sincrônico e diacrônico ao mesmo tempo ao longo dos textos. Né? Então, Fischer quer falar mais um pouquinho sobre? Se eu não esqueci de nada, não. Tem muitas questões boas, mas assim, só para dar uma passada rápida. Acho que esqueci qual era a primeira mesmo. Dos jornalistas, isso, desculpa, que a Olivia acabou de dizer. Tem um capítulo chamado Grandes Jornalistas, não é esse o nome, mas a ideia foi, quem escreveu, inclusive, foi o Márcio Pinheiro, nosso amigo, sobre jornalistas que se notabilizaram por também publicar livros e por terem um texto notável, né? Jornalistas gaúchos e tal. Historiadores, não. A não ser historiadores e críticos, né, ligados com a literatura. Por exemplo, tem casos na geração ali do Moisés Velhinho, do Guilhermino e tal, eram caras que tinham essa dupla militância, né, eram historiadores, um tempo anterior à especialização acadêmica. Né. Então, historiadores propriamente não, mas na medida em que eles entram na conversa sobre literatura, sim, isso aparece. Enfim, tem alguns capítulos sobre gerações de críticos literários e tal. Né. A segunda questão tua foi sobre conto, não é isso não? O negócio do conto é interessante, aqui a gente acabou falando só três, a minha foi uma fala mais geral, a da Olivia e do Jean foi mais específica, mas é assim, a gente tem capítulos sobre todos os grandes movimentos literários que tiveram representação no Rio Grande do Sul, ou que nasceram aqui. Então, toda essa questão sobre, sei lá, o negócio do conto, né? Na geração essa republicana, na virada do século XIX para o XX, é notável o fato de que há muito conto de tema regionalista e quase não tem romance de tema regionalista. Né? Então, essa geração do Simões Lopes Neto, do Alcides Maia, do Roque Calage, é a mesma, sei lá, do Monteiro Lobato, que era um pouco mais novo, vários outros, Valdomiro Silveira, Hugo de Carvalho Ramos e tal, que são caras que vieram, tipicamente têm essa trajetória, são filhos de elites agrárias que vão estudar nas cidades, nas capitais, e fazem um movimento de registrar aquele mundo que está mudando, ou que está até acabando. Né? Então, o conto é a forma usada por esse pessoal. Então, aí, como a Olivia disse, há uma relação entre o conto e a tradição oral. Por um lado, tem essa coisa da poética, né? Eu até diria assim que tem muita poesia no Brasil por causa do nosso analfabetismo, né, forte ao longo do tempo, né? Porque a coisa da transmissão oral é favorecida, digamos assim, pela falta de estudos, né, de escolaridade regular e tal. Mas, enfim, então, no conto tem isso. Tem uma marca importante, sim, de conto. E depois tem uma grande geração dos anos 60 e 70, enfim, falamos aqui do Caio Fernando Abreu e de muitos outros, Sérgio Faraco e tal, né, que vão mostrar isso aí. Depois tem a questão da poesia, acho que já falamos, e tinha a outra questão tua, foi do Louco do Cati, né? Eu, assim, falar sobre On the Road com ele é uma possibilidade, porque realmente o personagem, o louco, ele faz um périplo, né? Vai até o Rio de Janeiro, é preso, depois volta para São Paulo, volta de trem e tal. Mas eu acho assim que eu leio mais o Louco do Cati, e isso está no capítulo a respeito do Dionélio, como um texto, digamos, existencialista.
né? O Dionélio, eu acho assim que a parceria do Dionélio é para trás Dostoiévski, esse é o horizonte dele, e para frente é o Camus. São esses escritores assim dessa visão, enfim, de quem vê a derrota da humanidade, de quem vê o indivíduo isolado, etc., né? Tem gente que gosta de ver no Louco do Cati, por exemplo, alguma coisa de realismo mágico, né, que é algo que apareceu bem depois, e não me parece que é o caso, né? Mas, enfim, só para te dizer, então, que essa On the Road eu nunca tinha ouvido falar, mas é uma hipótese bem interessante, embora não me pareça ser a vertente principal da crítica. Uma coisa que eu não falei, mas digo agora, os escritores mais importantes e já falecidos receberam um capítulo para a sua obra e um comentário especial. Então, assim, o Simões Lopes Neto tem lá um capítulo dele, uma biografia e tal, e tem um comentário de um pesquisador que lidou com o Simões Lopes Neto ao longo da vida inteira, né? Nesse caso foi a Lígia Chiappini, que também é gaúcha, fez carreira na USP, hoje em dia mora na Alemanha. O Érico Veríssimo tem um capítulo descrevendo a obra dele e um comentário específico sobre, enfim, o sentido da obra dele, a transcendência. O Dionélio tem isso, o Mário Quintana tem isso, quem mais tem? O Moacir Scliar tem isso, os Sós Falecidos, né? Que também tem isso, quando a gente começa a contar essa história, a gente começa a entrar nessas zonas um pouco sombrias, assim, de falar do presente, né? E história do presente sempre é um problema, né? Porque, e nesse caso, ainda, escritores, né? O cara vai me citar, não vai citar, em que lugar ele vai ter, né? Então, é isso. A gente procurou, como eu disse, e reafirmando agora, a gente procurou abordar todas as manifestações escritas que contam com a palavra como essencial para a sua configuração. Por exemplo, a gente tem um capítulo sobre samba e sambas de enredo, porque a gente tem um capítulo sobre festivais nativistas, a gente tem um capítulo sobre rock gaúcho, a gente tem um capítulo sobre Lupicínio Rodrigues, né? Então, a ideia foi mostrar tudo isso como parte desse grande universo. É um pouco o imperialismo da nossa parte, né? Mas a ideia é mostrar como a literatura enfim, central, né? Tem uma presença central na nossa vida. Eu não sei se a gente... desculpa. Eu só queria falar duas coisas sobre historiador, já que é a minha área de formação. Assim, eu acho engraçado, eu não contei isso em momento nenhum, em encontro nenhum, mas a gente percebe que tem uns atritos, né, entre as duas áreas, história, porque o Fischer, da área da literatura, convidou um historiador para escrever. Historiador tende a fazer uma coisa com a literatura, né? A primeira coisa que o pessoal da literatura começa a arrepiar os cabelos, que é olhar para o texto e pedir se aquilo foi inspirado em fatos reais, na vida real. E o cara da literatura quer analisar o objeto. E nós queremos saber se o cara representou a realidade ou se ele criou uma ficção, né? Qual foi a inspiração do sujeito. E uma outra coisa que o historiador gosta de fazer, e que o Fischer diz, pelo amor de Deus, não me faz isso, é a biografia, né? A biografia do escritor para o historiador é muito importante. Eu até dei uma brincada ali com o Fischer, porque eu começo o texto falando do Mário Quintana, né? Mário Quintana é um tabu, ninguém fala, ninguém comenta, mas Mário Quintana é da minha turma, né? Só que é forte demais comentar isso. Mas o historiador, ele olha para o texto literário e ele entende que, se você sabe que o sujeito é homossexual, você vai ler aquele texto de forma diferente. Aquilo vai bater em você de forma diferente. Então, teve uma amiga minha que dizia que gostava muito a Laura Peixoto, que você conhece, que o poema da vida dela era o beijo. E aí alguém disse que o Olavo Bilac era gay para ela, aquele mundo desmoronou, né? Porque não era mais para ela, né, o beijo. Então, realmente, para nós historiadores, faz muito sentido ir atrás da biografia, né, do cara que escreveu, de quem está por trás da pena, da máquina de escrever e coisa e tal. E aí isso cria sempre um atrito que é interessante, né, que acaba sendo interessante. Nós não deixamos ninguém falar. Ninguém quer perguntar nada? Olha ali, surgiu. Econômica do Rio Grande do Sul.
Limeira Tejo não era gaúcho. Se eu não me engano, ele era mineiro, mas ele dedicou 6 livros à história econômica do Brasil, principalmente focando o Rio Grande do Sul. Então, eu solicito que, no futuro, vocês, que são expertises na área, com carinho e emoção, mencionem o grande Limeira Tejo. Ele tem 4 ou 5 livros publicados. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço pela colaboração. Então, eu acho que passamos agora ao Demétrio Xavier, que conta o que vocês planejaram, Fischer, com o Demétrio. O Demétrio vai falar, vai explicar o que ele vai fazer aqui, mas a conversa, a ideia de trazê-lo aqui foi do Gunther. O Demétrio é um querido amigo, e a ideia foi ilustrar, mostrar alguns momentos da história da canção do Rio Grande do Sul, especificamente essa, enfim, do mundo, digamos, gauchesco, porque o Demétrio, além de tudo, é um leitor, né, de altíssima qualidade, e vai fazer aqui 4 ou 5 números, e vai mencionar a relação deles com literatura, não é isso, Demétrio? Então, eu acho que nós vamos falar, que nós vamos assistir agora o show, né? Muito obrigado. E, lembrando, nós vamos aqui até às 19 horas, e depois tem mais um sarau, um coquetel, lá embaixo no local da exposição. Bueno, gente, vamos lá. Obrigado pela atenção, pelo interesse, enfim. Tem só 2 pontos que estão nessa baita dessa caixa aí, e que talvez estejam sobretudo um deles, está, sem dúvida, entre estes que perpassam todas as épocas, que perpassam toda a linha de tempo. 2 pontos que a minha música trabalha, que o meu trabalho de comunicador também traz, que um pouco das travessuras que eu escrevi também trazem em alguma medida, e que são a relação do Rio Grande do Sul com o mundo platino, ou o pertencimento do Rio Grande do Sul ao mundo platino, para quem preferir assim, e a relação da canção, da poesia popular, da canção, enfim, vamos chamar assim, né, para não complicar mais, com a literatura. A relação com a literatura é dizer muito pouco, né? Então, a imprecisão bem-vinda, benéfica, cada vez mais apontada, percebida, estudada, de fronteira entre a canção e a literatura, digamos assim, fica melhor. São só essas 2 coisas dessa baita caixa aí que eu trago aqui para vocês, mas são certamente as 2 coisas mais importantes do meu trabalho, do que me interessa. Então, daria para alguém falar no Elias Regules e dizer coisas chicas para el mundo, pero grandes para mim, mas não seria justo, porque não são chicas para el mundo, são 2 coisas fundamentais para o Rio Grande do Sul, para o assunto literatura rio-grandense, essa sua relação com a canção e o seu pertencimento ao mundo platino. E vou contrariar um pouco, assim, um pouco do que se falou que eu farei, mas vou fazer entre outras coisas. Acho que dá para fazer um apanhado interessante. Quando o Fischer fala dos filhos da elite, dos filhos da oligarquia, que constroem um discurso que, no momento em que ele falou, ele se referia ao discurso saudosista, que em outro momento pode ser ufanista, que pode ser idealizado, enfim, do mundo rural e dessa referência que seria o gaúcho, a gente aponta algo que é extremamente certo, que é o fato de que muito poucas vezes a gente está ouvindo um representante
daquele povo de que se está falando, né? Nem o peão de estância, nem o gaúcho livre, andejo. Não é esse cara que a gente está lendo. A gente está lendo uma representação sobre ele ao longo do tempo. Mas existem algumas exceções muito doidas, muito interessantes e que têm que ser conhecidas. E eu pensei, antes de cantar, em trazer para vocês um soneto de um cara que deveria ser mais conhecido, que é um uruguaio chamado Wenceslao Varela. Nasceu em 1908, viveu 80 e tantos anos, e foi um peão de estância, um tropeiro, e um sujeito que teve como educação formal 6 meses, um período de 6 meses aos 9 anos de idade. Fora isso, ele só peonou e se dedicou ao seu autodidatismo e à sua inteligência e à sua sensibilidade impressionantes. O soneto, eu vou tomar a liberdade de dizer traduzido, numa tradução minha, porque não seria muito adequado, talvez, trazê-lo no original. Mas quero trazer também uma décima dele, aí sim no original. Vejam o que é a qualidade do que esse cara escreve. Enfim, qual é a régua, né, para dizer que isso tem mais qualidade do que algum outro? Mas, enfim, nos chama a atenção que seja um sujeito que vocês vão encontrar vídeos dele aos 80 e poucos anos pialando numa mangueira, com Wenceslao Varela, e que escreva um soneto como esse aqui. Vocês sabem aquele costume que não é o da noite de Natal, é o do dia de Reis, para dar presente para a criançada, aí pendura as alpargatas, o chinelo, o que for do lado de fora, né? Era noite de Reis e serenatas, e era bem quente o restolho, como um fogo. Patrão, eu peço licença para mais logo deixar lá fora as minhas alpargatas. Quando chegou a aurora subsequente, o guri que de noite sonhara tanto, secando em seus olhos tímido pranto, levantou-as vazias, timidamente. E o turvo lavrador, sem ilusão, que arou a vida sem um camalhão. Vai, bobo, me traz os bois de uma vez, que aqui só algum milico usa galões, às vezes os estancieiros buscam peões, mas eu não vi foi nunca os santos reis. Esse é um soneto do Wenceslao Varela com a minha tradução, enfim, para uma questão funcional aqui, mas com o cuidado com a métrica, com as sílabas que ele teve. Ele é um cara que vai contar de uma marcação. E vejam que é um cara que participava disso tudo, né? Vai contar de uma marcação no campo, são a lajerra, a ferra, a marcação. Vejam o que é essa décima para quem gosta de ler poesia em espanhol e, sobretudo, de determinadas épocas. Una cerrazón helada lenta empieza a levantarse. Tiene el cielo al despejarse cenicientas pinceladas. La arboleda está rodeada por una densa humareda y como rojiza esfera que va asomando a una orilla, corona el sol la cuchilla y baña en luz la pradera. Abel Soria, que foi um belo escritor uruguaio, homenageia o Wenceslao Varela dizendo que brinda com ele como se brindasse com Cervantes. Eu achei aquilo bonito e exagerado ao mesmo tempo, depois eu soube no bastidor que o Abel Soria era fã do Lope de Vega e não do Cervantes, que era um pouco uma crítica. Mas ele pega esse peão de campo de 6 meses de ensino formal, escritor de sonetos e décimas desse teor aqui, e diz que brinda com ele como se brindasse com Cervantes. Quando a gente pensa nessa relação nessa retroalimentação de coisa popular, oral, com a literatura, nesse ambiente, vem na cabeça da gente a copla, né? A quadrinha, que é a estrutura de tantas coisas nossas, luso-brasileiras, mas também de tantas coisas do mundo hispano-americano. Aquela que diz assim: voy a cantar una copla, por si acaso muera yo, porque nosotros, los hombres, hoy somos, mañana no. Ou aquela que os caras lá nos contrafortes da cordilheira fazem cantando assim.
su permiso, señores, voy a cantar una copla. Para que ande viento arriba y no se muera en mi boca. A gente vai ouvir isso de um analfabeto tocando numa caja caseira, feita com o couro da última ovelha que ele matou, ou batendo com o rebenque numa peça dos arreios que eles usam lá, que é muito sonora, do guardamonte. E alguém vai dizer, não, mas para aí, aquela primeira que o Demétrio disse ali, eu acho que está no Lope de Vega. Eu acho que está em outro cara lá do século de ouro espanhol, e está. E está, ou está quase igual, ou está muito parecida. E aí a gente diz, ahá, foram buscar na literatura formal escrita. Sim, mas o Lope de Vega buscou aonde? Talvez alguém tenha cantado isso antes, e aí eu sempre agradeço as forças que forem de não ser do marco do mundo e do formato acadêmico, porque eu que não queria ter que achar as pontas nessa gamela de tripa. Porque deve ser tão difícil quanto achar as pontas numa gamela de tripa, saber puxar o fio dessa história. Mas é claro que é algo retroalimentado, né? O Gunther me falou antes, e agora falou para você, sobre algo relacionado à água. Vamos fazer o enfrentamento de um cara lá dessa região de Salta, Jujuy, ou da Bolívia mesmo, mas enfim, estou falando do ponto de vista do noroeste argentino, essa música é de lá, quando a enchente quase leva a mulher dele. E ele diz que o rio pode ser forte, mas ele também é. A lavar su ropa al río se fue mi negra y descalza. A lavar su ropa al río se fue mi negra y descalza. Y el río quiso llevarla y el río estaba crecido. Fuerte será, yo fuerte soy, y el río puede con todo y conmigo no. Por la senda que va al rancho me llevó mi negrenanca. Por la senda que va al rancho me llevó mi negrenanca. Yo se la he quitado al río antes que él me la quitara. Fuerte será, yo fuerte soy, y el río puede con todo y conmigo no. Y conmigo no. Uma baguala, né? Baguala pode querer dizer agreste, selvagem. E vocês percebem que não tem um ritmo muito fácil de seguir, um compasso muito claro, né? Existem nessa região as bagualas e as vidalas. E alguém pergunta qual é a diferença. E tem uma frase que é: a baguala é uma vidala que não foi à escola.
A Vidala, que foi a escola, que a gente identifica mais o compasso, diz assim: la Vidala es pena, tajo sin remedio. Es andar de noche por la senda larga y ande son coyullos los tristes recuerdos. La Vidala es canto de los hombres solos, alba que no llega, vida que no es vida, donde las palabras son como esos vientos que mueven un mundo de cosas perdidas. Yo no quiero cantar la Vidala, porque es canto triste, es dolor y ausencia, es corazón y caja. Yo quisiera cantar algo alegre para engañar el alma, pero me parece que el sentir que siento es para la Vidala. Es para la Vidala. La copla y el hombre tienen un secreto que guardar. Cuando cantan noche afuera, por dentro llorando están. Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Si Dios no quiere escucharme, callado me alejaré por el camino del monte, ni polvo levantaré. Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Como un errante Vidala, por ese mundo pasé. Cuando me tape el silencio, ya ni Vidala seré. Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Copla, essa quadrinha de versos heptassílabos na nossa contagem, octassílabos na contagem hispânica, e que rima o segundo com o quarto, né? A gente vai lembrar, todas as cantigas de infância são assim, muitas coisas do folclore são assim. Essa bela caixa fala, em algum momento, como se mencionou aqui, sobre a explosão dos festivais num determinado momento. Eu trouxe algo que é escrito nessa estrutura de coplas, que é muito querido de todos nós, muito conhecido, muito bonito, muito literário. Puxa, ponham quantas aspas quiserem nisso, já que a gente está falando de uma imprecisão de fronteiras entre canção e literatura formal. Geada vestiu de noiva os galhos da pitangueira, ainda caso com rosa, caso ela queira ou não queira, pra domar o meu destino, comprei um buçal de prata. Nenhum pesar me derruba, qualquer paixão me arrebata. Acordoei minha viola com 6 cordas de espinho, meu canto tem cor de sangue,
teu beijo gosto de vinho. Fui aprender minha milonga na água clara da fonte, o canto do quero, quero, mais que um aviso, é uma ponte. Acordoei minha viola com 6 cordas de espinho. Meu canto tem cor de sangue, teu beijo gosto de vinho. Fui aprender minha milonga na água clara da fonte, o canto do quero, quero, mais que um aviso, é uma ponte. O canto do quero, quero, mais que um aviso, é uma ponte. Obrigado. Bueno, nessas alturas, trouxe uma décima, trouxe coplas. Está aqui uma copla. E, aliás, pode-se perfeitamente, sem o sotaque, dizer isso em português, copla. É assim também, não se usa mais essa palavra, mas ela existe em português para a mesma coisa. E sempre tem algum malicioso que diz, copla, copla. Vem daí mesmo. É a mesma raiz de acoplar da cópula, né? Mas alguém pode estar pensando, se a gente falar nesse universo platino e rio-grandense, nas cestilhas ao estilo do companheiro Martim Fierro. Aquela velha questão, se foi ele que inventou, se não foi, espero que não tenha sido, torço que não tenha sido. E eu trouxe as cestilhas noutra coisa, trouxe as cestilhas não numa milonga, poderia ser naquilo que o Vitor Ramil musicou do João da Cunha Vargas, né? Se um dia a morte me leva, me dá um pialo de cucharra, numa saída de farra me faça torcer o alcatre, me ajeitem bem sobre o catre e me põe o laço nas garras, né? Ou me tire o laço das garras, não me lembro qual é a simpatia para quem vai ser enterrado. Mas aí está a cestilha essa em que o primeiro verso se perde e os outros têm uma rima característica. Eu trago isso numa chacareira. Não é nada usual isso, uma chacareira doble, portanto uma chacareira que não é de coplas, e sim de 6 versos por estrofe. Muito clássica, que se chama Añoranças. Añorança tem a ver com lembrar, né? Então, a propósito disso, eu trouxe a letra, por via da dúvida. Vejam que a gente pode ouvir exatamente o mesmo que aqui me pongo a cantar al compás de la vihuela, el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. A mesma cestilha do Martim Fierro. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio hoy vivo llorando igualito que el Crespín. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te echa el olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebrachal.
El día que yo me muera, si alguien se acuerda de mí, llévenme en donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser el que obre de esta manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré, mas ignoro si soñé o es que despierto añoraba, y en lontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez que en el Campo Santo no haya lugar para mí. Paisanos, les voy a pedir que cuando llegue el momento, tírenme en campo abierto, pero allí donde nací. Obrigado. Deixa eu encerrar cantando uma outra com estrutura de coplas, daquele mesmo baita melodista que fez Cordas de Espinho, que eu cantei, né? Geada Vestiu de Noiva. Olha que melodia, para mim a melodia mais bonita de todas as dessa safra aí, de muitas safras. E aí vai uma necessária, talvez, cara de pau, porque o Marco Aurélio Vasconcelos também musicou um experimento meu de escrever em coplas. Eu sou falador, como todo mundo sabe, e ou percebe, e a copla, com seus 4 versos, ela é malvada, né? Ela te obriga a uma concisão. É muito mais fácil para quem quer estender na estrada um argumento, fazer uma décima, né? Uma estrofe de 10 versos. A copla é terrível nesse aspecto. Eu quis fazer essa experiência em coplas. Marco Aurélio musicou, se chama Sanga do Pedro Lira, e a gente ganhou a 36ª Califórnia da canção em 2009 com ela. E com isso eu agradeço e me despeço. Dou uma notícia para vocês. Eu, como tenho profunda confiança nos poderes públicos e na sua palavra, asseguro para vocês que o Cantos do Sul da Terra vai voltar no rádio e na televisão, porque assim me prometeu o Executivo e o Judiciário, e eu duvido que isso não seja verdadeiro. Tem coisas que sempre são, tem coisas que ninguém tira, sempre haverá serração na sanga do Pedro Lira. Não importa se é verão, tanto faz se o vento vira, passarás com serração a sanga do Pedro Lira. Pode a lei virar mentira, pode o sim tornar-se não, e a sanga do Pedro Lira ainda terá serração. Se um homem de razão provar que a terra não gira,
não negará a serração da sanga do Pedro Lira. Pode ir-se embora a traíra, pode morrer o chorão, na sanga do Pedro Lira ficará a serração. A quem tema assombração, tem quem já viu Curupira, e eu creio na serração da sanga do Pedro Lira. Vi o mundo numa pira, ardendo num vermelhão, e a sanga do Pedro Lira tapada de serração. Nada mais causa impressão, nada a ninguém admira, e nada ergue a serração da sanga do Pedro Lira. Eterna corre a paixão sob a fumaça da ira, igualzinho a serração e a sanga do Pedro Lira. Tem coisas que sempre são, tem coisas que ninguém tira, sempre haverá serração. Assim seja. Obrigado.